Acho que já dá pra gente começar, doutor. Então, tá bem. Qualquer coisa, gente, vocês interrompam. Eu tô com a garganta um pouco ruim, então às vezes eu falo mais baixo sem querer, enfim, às vezes eu tuço também, eu posso repetir. Tá bom, então, boa tarde. Eu me chamo Alessandra, sou uma das professoras da disciplina de ginecologia, né, de saúde da mulher 1. E aí, gente, só pontuar algumas coisas. Por que eu tenho algumas ressalvas de fazer a aula online, né? Mas eu topei fazer hoje sem problema. Eu também prefiro, né? Mas se é um dos alunos não topar, né? E a gente não teve 100%, né? Naquela votação, essa única pessoa está no direito dela, né? É um curso presencial, né? Então, um plano de ensino, apesar de constar que pode ser e tal, mas se uma única pessoa se sente prejudicada, ela está no direito dela e eu estou errada. E aí eu me prejudico. Né? Então, tem esse ponto, e também tem o ponto de que no período passado, os meninos pediram também que fosse online, tá? E eu fiz online, é uma turma de 60 pessoas, né? Uma turma menor que essa. Ficou eu e mais 9 pessoas participando da aula, né? Ninguém nem entrou nem para fazer volume. E aí uma das pessoas ainda pegou e começou a filmar. Assim, eu não tenho nada contra, mas eu acho que o mínimo de educação é você avisar a pessoa que está sendo filmada que ela está sendo filmada, né? Que ela está sendo gravada. Eu acho que é uma questão assim, como é que seja limite, né? Não que tenha algum problema maior, tá bom? Mas eu acho que esse tipo de coisa tem que ser avisada, tá? É o mínimo. É igual um consultório, né, gente? Eu me senti numa situação parecida. Mas então, tá bom. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre leucorreia. Leucorreias é uma Doutora, aula. licença, doutora. Hoje não. A senhora está me ouvindo? Conseguiu? Passou? Apareceu? Sim. Eu queria só saber se a senhora se importa de estar gravando a aula, porque às vezes a gente grava para poder assistir depois. Aí eu estava gravando agora, queria saber se tudo bem. Não, tá ok. Você é a Ana Luísa? Não, Flávia. Que tinha conversado comigo? Ah, tá, desculpa. Tá bom. É só para. É importante avisar, gente. Tá bom? É Tudo só bem. isso mesmo. Então, é uma aula para mim. Eu sempre mudo alguma coisa. Hoje eu já acrescentei mais coisa, porque é um tema que a gente tem, apesar de ser uma coisa muito. De ser um tema batido, entre aspas, né? É um tema que a gente tem muita publicação, mas ao mesmo tempo tem muita coisa nova. A gente tem muita coisa que já é muito firmado na literatura e mesmo assim a gente ainda tem muitos desafios em consultório. A gente tem muito, é um dos temas que a gente mais tem falácias, mais disse-me disse, né? Mais gente fazendo medicina baseada em vozes da cabeça. Né? Então, é um tema que. E também é um tema difícil na prática, porque, apesar do livro, texto, da literatura dizer uma coisa, na prática, infelizmente, a gente não tem todos os atributos que a gente deveria. E aí a gente acaba fazendo uma medicina baseada no que a gente tem, né, que não é a ideal. Então, também é um desafio por conta disso. Então, ao longo da aula, eu vou mostrando para vocês que a gente tem na literatura e o que acaba acontecendo na vida real, infelizmente também, né? Ao mesmo tempo,
um momento de atualização, mas também é um momento de crítica. Por isso ela é desafiadora, né? Eu diria mais tarde. E aí, antes estavam os tópicos que a gente vai abordar durante a aula. Então, as leucorreias, elas são processos inflamatórios ou infecciosos que acometem o trato genital inferior, então, região de vulva, parede vaginal e epitélio escamoso estratificado do colo uterino. Algumas literaturas trazem essa parte do epitélio escamoso estratificado do colo, outras não, né? Mas, então, são as estruturas que estão abaixo do orifício interno do colo uterino. Na literatura, vocês vão encontrar também as leucorreias com o termo de vulvovaginite ou colpite, mas só para que vocês entendam que se referem ao mesmo tema, tá bom? Processo inflamatório do trato genital inferior, né? E por que é tão importante que a gente aprenda sobre as leucorreias? Porque elas são responsáveis por cerca de 30% da procura por consulta ginecológica, né? É um dos maiores motivos do paciente procurar hoje o ginecologista. Então, para que a gente entenda o que é o alterado, é importante, precisa passar isso para o paciente, né? Então, o meio vaginal ele é composto por resíduo vaginal, por restos celulares e micro-organismos. Dentro desse resíduo vaginal, desses restos celulares, a gente tem muco cervical, tem células vaginais e cervicais, tem secreção das glândulas de Bartholin e de Skinner, elas que são responsáveis pela lubrificação da vagina. A gente tem as glicoproteínas, ácidos graxos, micro-organismos e leucócitos. Então, o volume e as características desse conteúdo vão variar de acordo com a fase do ciclo menstrual, de acordo com o emprego de hormônios, presença de gravidez. Então, se a paciente está usando algum tipo de contraceptivo ou não, isso daí pode influenciar no conteúdo. Ou outras condições orgânicas a que ela é submetida, né? Então, a microbiota vaginal, ela é composta principalmente pelos lactobacilos acidófilos ou lactobacilos que são vaginal entre 3,8 e 4,2, que é o pH natural da vagina. São as bactérias dominantes do conteúdo vaginal fisiológico, cerca de 90% é lactobacilo, ou deveria, né? E a manutenção desse pH, ela é essencial para que a gente tenha equilíbrio desse ecossistema. Então, aprofundando um pouquinho mais, eu trouxe essa não é bem uma novidade, mas eu acredito as aulas anteriores. Lactobacilos, quando a gente fala lactobacilos SP, né, é uma classificação taxonômica. Mas hoje a gente já sabe que a vagina a microbiota vaginal é extremamente complexa. Os estudos, quando a gente fala de estudo de microbiota vaginal, eles já dividem essas microbiotas em 5 grupos, né? Eles colocam como CST, os Community State Types. Então, de 1 a 5, a gente teria tipos diferentes de lactobacilos em cada um. A CST tipo 1 é o que eu desejo para minha mãe, para minha melhor amiga, para minha irmã. Tá bom? Então, a CST do Lactobacillus crispatus, que é o Lactobacillus mais protetor. Tá bom? E aí, a gente tem na CST2 o gácero, que também tá bom, também é um bom lactobacillus, ou seja, ele não tem tanta alteração em relação às alterações, ele não sofre tanta alteração em relação ao ambiente, né, a qualquer tipo de intervenção naquele ambiente. Não sei se estou me fazendo entender, qualquer coisa vocês perguntem. E aí, a CST, que ela é mais associada à vaginose, é
a CST tipo 4, que a gente sabe que é uma CST que ela tem poucos lactobacilos. Ah, mas se eu tenho uma CST tipo 5, quer dizer que eu vou ter essa CST para o resto da vida? Não necessariamente, né? Ao longo do acompanhamento dessa paciente, a gente consegue observar algumas vezes mudança, e é o que a gente quer, né? Mudança desse tipo de CST, tá bom? E o mais instável é o da CST tipo 3, que também é uma comunidade que fica mais associada também a, né, mais instável em relação às variações do ambiente vaginal. Então, nessa microbiota, a gente vai ter vários tipos de micro-organismos, né? A gente tem gram-positivos, tem gram-negativos, como ureaplasma ureolítico, micoplasma hominis, prevotella, bacterióides e os fungos do tipo cândida, né, da família da cândida. Então, aqui entra um outro ponto importante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler preventivo, mas a gente pega vários preventivos que têm alguns tipos celulares, alguns tipos de micro-organismos, na verdade, descritos, né? Então, quando um preventivo vem com a descrição de Gardnerella, eu preciso necessariamente tratar? Não. O que a gente está vendo aqui, que a Gardnerella ela pode ser um micro-organismo da microbiota fisiológica, né? Então, o fato dela estar ali não indica doença, né? O preventivo, ele não tem essa função, né? Não é para isso que ele existe. Enfim. É a mesma coisa em relação, não sei se vocês já ouviram falar, de painel de ST, um exame PCR que a gente coleta em consultório, a gente não tem via SUS, né? A gente só tem ele particular. E o ureaplasma é uma das bactérias que aparece, né? Então, isso daí é muito... Os laboratórios, eles continuam trazendo ureaplasma, o Mycoplasma hominis também, mas hoje a gente sabe que eles são da microbiota vaginal, então a presença deles no exame, às vezes traz um desconforto ali para a paciente, que você tem que explicar, né, porque que está positivo ali para IST, e na verdade eles são micro-organismos da microbiota vaginal. Então, em relação ao diagnóstico, primeira coisa, tem queixa de corrimento de repetição. Então, a gente pergunta sobre antecedimento, comorbidades associadas à imunodepressão, comportamentos e práticas sexuais, pergunta pelo ciclo menstrual, se a gente acha alguma correlação do corrimento com o ciclo, e algumas vezes sim tem alguma associação. Em alguns momentos, o que ajuda a gente é interromper, bloquear esse ciclo, para terminar o corrimento de repetição, dependendo da causa, tá? Práticas de higiene vaginal, algumas coisas parecem óbvias, mas não são, tá bom? Tipo ducha vaginal, né? Às vezes na nossa cabeça é uma coisa óbvia que não pode fazer, né? Assim, tá? Uso de medicamentos tópicos ou sistêmicos, principalmente o que ela usa por conta própria. Uso de outros potenciais irritantes locais, como o tipo de lubrificante que ela usa, o tipo de preservativo também. E caracterização desse corrimento pela paciente e presença ou não de tabagismo. Aqui também tem um ponto importante para a nossa prática, em relação às práticas de higiene, sobre o uso de coletor menstrual e absorvente interno. Isso daí é bem perguntado em consultório, tá? E as evidências já trazem para a gente hoje que o coletor menstrual, ele não altera a microbiota, além de ser uma alternativa boa para o meio ambiente, né? Não altera a microbiota da vagina. Então, é uma alternativa saudável também. Já o absorvente interno, a gente já tem estudos que mostram que a gente tem, sim, alteração da microbiota. Toda paciente, não, né? Vai que ela tem uma CST ali, tipo 3 ou 4, que sofre alteração.
de forma mais rápida, mais fácil, né, do que uma CST tipo 1, e aí ela faz uma alteração com uma menstruação ou com um absorvente interno, né, uma possibilidade. Isso que é importante a gente perguntar também. Alguns fatores predisponentes de uma forma geral para corrigimentos, né, para leucorreias, diabetes descompensado, ingestão de esteroides, antibióticos, imunossupressores, o estresse, ansiedade, depressão, alguns momentos o pico de cortisol pode alterar ciclo, né, duchas vaginais, que eu já tinha comentado, uso de lubrificantes que alteram o pH, eu também já tinha comentado. Então, depilação exagerada e frequente, a forma como a paciente armazena a lâmina, isso daí também é importante em relação à higiene íntima, né? Todo mundo da casa usa aquela lâmina, essa lâmina está fazendo aniversário no banheiro, né? Uso prolongado de absorventes, então a paciente que fica ali o dia inteiro com o mesmo absorvente, ou então ela faz uso do protetor diário, independente da menstruação. Relações sexuais, o uso de contraceptivos, e aqui eu coloco uma estrelinha, um porém, né, no uso de contraceptivos. Por que que ele atua como um fator predisponente? Porque ele realmente predispõe corrimento? Não. Aqui o ele atende muita descontinuação e às vezes de conversa em consultório também. Por quê? A paciente, ela acha que ela está protegida, de fato ela está protegida, né, de uma gestação, né, mas não de uma IST, a não ser que seja um método de barreira, né, mas se eu estou tomando um anticontraceptivo, ou anticoncepcional, perdão, oral, enfim, você tem uma relação sem preservativo, você está suscetível a ISTs, né, então isso daí é importante de conversar em consultório também, tá bom? Por isso que acaba atuando como um fator de risco em alguns estudos, tá? Mas tem esse porém aí que a gente precisa esclarecer. Presença de STs ou de DIP, às vezes a paciente não sabe referir, né? A gente tem uma DIP é outra aula, mas enfim, às vezes a gente tem a DIP subclínica, assintomática, enfim. Ou estados hiper ou hipoestrogênicos, né? De hiperestrogênicos, a gente pode falar de gestação, ou hipoestrogênicos, a menopausa, por exemplo. Então, outro fator que é polêmico é a questão da alimentação, né? Eu trouxe esse estudo de 2022, que é de um grupo se eu não me engano, é da Unesp, tá bom? Da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Então, foi um estudo que avaliou 442 pacientes, e, assim, por que eu trouxe isso? Porque hoje a gente vê muita coisa, né, em relação à alimentação, sobre candidíase, por exemplo, uso de probióticos, né, então, esse estudo teve um N bom e trouxe muita coisa, esclareceu muita coisa. Então, neles foi avaliado o tipo de CST da paciente, né, então, 94,55% delas, ou seja, a maior parte, tinham uma CST tipo 1, e ela fazia leite e derivados, né? Então, né, a gente ouve muito isso, porque o leite, ele é inflamatório, porque não pode tomar, porque isso, porque aquilo. A não ser que você tenha intolerância, né, à lactose. Mas, enfim, o que foi observado nesse estudo? Que a ingestão de leite aqui atuou até como um fator protetor, né? Então, essa questão da ingestão de alimentos derivados do leite, né, possuem lactose, são inflamatórios, fazem mal, né, cai por terra aqui nesse estudo, um desses, né. E outra coisa importante é que a gente não tem evidência forte no uso de probiótico, né, a gente tem estudos promissores, né, todos, também fica aí a nossa crítica, né, se eles são patrocinados pela indústria farmacêutica, porque é a indústria que tem interesse, né, mas a gente não tem evidência forte no uso de probiótico.
oral, né? E em relação à mudança da melhora da microbiota vaginal, ainda, até o momento. E são medicações caras. Ah, mas eu usei e senti melhora. Mas não é isso que a ciência fala, né? Tem paciente que vai usar, usa por meses uma medicação muito cara, a paciente já está ali desesperada porque ela quer que melhore o corrimento, ela lança a mão desses probióticos que são caros, usa por meses e não vê melhora, é mais um motivo de frustração para esse tipo de paciente, que às vezes já chega cansado no seu consultório, né? Já chega desacreditado. Então, em relação ao quadro clínico, é importante a gente registrar macroscopia do conteúdo vaginal. Então, a gente vai registrar presença desse conteúdo vaginal aumentado, se tem presença de prurido, vai conversar com a paciente se ela tem alguma ardência, se ela tem lesões concomitantes a esse corrimento, tá bom? Por que o aspecto macroscópico dele não é tão fidedigno? Às vezes a gente tem mais de um micro-organismo atuando ali que pode estar causando essa alteração, essa leucorreia. Aí, segundo que a gente tem alguns fatores que podem fazer alteração macroscópica e enganar a gente, né? Por exemplo, a presença de sangue no corrimento, o uso recente de algum tipo de creme, de lubrificante, uma relação recente, né, o espermatozoide, ele também pode alterar ali o pH vaginal, ele também pode alterar o aspecto daquele conteúdo vaginal. Então, isso pode ser um fator confundidor para a gente. Por isso que a macroscopia não é a melhor forma da gente avaliar, né? Fica aqui mais um ponto de crítica, porque é o que a gente faz, né? Infelizmente, no dia a dia, que a gente não tem microscopia. Então, nem todo conteúdo vaginal, ele é patológico, e isso é muito importante da gente saber e repassar para a paciente. Né, a vagina, ela é um órgão que é para ser lubrificado, então, mas está vindo um corrimento assim, assim, assado, mas ele é transparente, ele está em grande quantidade, tem pequena quantidade, a gente precisa avaliar, né, e saber explicar para a paciente quanto que ele tem esse aspecto fisiológico ou não, por isso que é importante a gente saber o que é o normal. Né? Ainda na avaliação diagnóstica, além da macroscopia, a gente vai lançar mão do exame físico. E o que a literatura traz para a gente em relação ao exame físico? Primeiro, a determinação do pH vaginal com as fitas meditoras de pH. A gente cola a fitinha no terço médio da vagina e deixa ali durante o minuto. Por que o terço médio? Por que eu não coloco lá no fundo de saco, né, ali aqui no finalzinho da vagina? Por que eu não coloco aqui? Né, porque aqui o pH é diferente daqui, né? Porque aqui eu acumulo um pouco mais de conteúdo. Então, mais fidedigno é realmente desse terço médio, tá? Um artefato que a gente usa, né, que para dar uma pista para a gente, direciona a gente, às vezes é só o que a gente tem, às vezes a gente nem tem isso, né? Mas tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade, mas ele pode dar uma pista, né? Não, esse pH aqui está básico, não, isso aqui está ácido, então você já começa a direcionar a sua hipótese diagnóstica. Ainda na avaliação por exame físico, a gente tem o exame a fresco, tá bom? Que é o padrão ouro para avaliação de leucorreias hoje. Sempre foi, na verdade, mas cada vez mais, mesmo os estudos mais recentes, eles continuam reafirmando isso e trazendo isso para a gente, batendo nessa tecla da microscopia, tá bom? Então, como que a gente faz essa avaliação? Eu trouxe algumas lâminas, tá bom? Que eu vou colocar ao longo da aula, para a gente não tá aqui nesse aula, só para não ficar uma coisa muito abstrata de se entender, para vocês entenderem mais ou menos. Tá? Então, a gente coloca uma pequena quantidade desse conteúdo na lâmina, coloca uma gota de solução salina
coloca uma lamina, um exame fácil e, né, de baixo custo, para pesquisa de estruturas específicas. Então, o ideal é que a gente realize ele no momento do exame físico, a gente já faz a coleta ali do material e já coloca direto no microscópio para avaliar, tá? Ele é um pouco mais difícil tecnicamente do que o exame da coloração por grão, né? Precisa ter um olho mais treinado, mas é o ideal, porque você já dá um diagnóstico na hora, você já vê o que tem ali, o bichinho que está ali, e já conversa com a paciente, né? Isso traz até mais confiança, mais credibilidade para você, né? Porque você mostra ali para a paciente o que está acontecendo, melhora seu vínculo, né, com a paciente também, indiretamente, né? A terceira forma de avaliar, perdão, é avaliação por coloração de grão, também chamada de bacterioscopia, chamada erroneamente de bacterioscopia porque a gente não usa coloração só para avaliar bactéria, né? A gente também avalia status hormonal, a gente também vê fungo, a gente faz pesquisa de Clucel, eu vou mostrar mais lá na frente para vocês, mas essa definição aqui é importante de vocês terem para a prova, tá bom? Não para a prova, não só para a prova da graduação da matéria, tá? Isso aqui é prova de acesso direto. Então, uma das coisas que a gente consegue ver pela coloração por grão ou bacterioscopia na prova é a pesquisa de Clucéus, que são talhas escamosos, de aspecto granular pontilhado e bordas indefinidas. São típicas de vaginose bacteriana. E avalia a presença de outros processos inflamatórios também, né? A quarta etapa do exame físico que a literatura traz é o teste das aminas ou o IF-teste, onde a gente mistura o hidróxido de potássio a 10%, manipulado no conteúdo vaginal, e aí esse hidróxido de potássio, ele libera, né, no ambiente, algumas substâncias que são produzidas por essas bactérias, pelas bactérias do conteúdo vaginal patológico, né? Que são, algumas delas são a putrescina, a cadaverina e a trimetilamina, tá bom? Mas a título de conhecimento. E aí, isso aí é descrito na literatura como cheiro de odor de peixe podre ou de cadáver dessas substâncias, tá bom? Então, é uma forma também de você, de te direcionar, né? É específico? Não, não é específico, mas te direciona. Mas você precisa desse teste das aminas, não precisa sofrer. Então, a primeira doença que a gente vai conversar hoje é a vaginose bacteriana. Então, a vaginose bacteriana, por literatura, pelo PCDT mais recente, é um conjunto de sinais e sintomas resultantes do desequilíbrio da flora vaginal. Ela é caracterizada pela diminuição dos lactobacilos e também pelo crescimento